Muito boa noite, meus irmãos, queridos amigos. Vamos dando início à live da União Espírita Porto Alegrense. Momento sempre de muita alegria para todos nós, de estarmos juntos mais uma vez, mesmo que seja através desse meio virtual, mas que graças a Deus nos é possibilitado estarmos compartilhando esses momentos de aprendizado, de reflexões. E desde já vamos dando o nosso boa noite a todos os irmãos que estão chegando, a Marielle, a Marília. Sejam bem-vindos, irmãs. Que seja muito produtivo esse nosso encontro e que hoje teremos conosco o nosso querido Rogério Pereira, conhecido no meio espírita, no movimento espírita como Rogério Hipólito, mas para nós, né, esse irmão querido de muitos anos, sempre vai ser o nosso Rogério Pereira. E em breve ele estará aqui conversando conosco. E hoje vai ser um tema muito interessante, um estudo que o Rogério vem fazendo a respeito do inconsciente. E o tema do nosso encontro, então, hoje é Nossos Muitos Inconscientes. Então eu tenho certeza que vai ser momentos de reflexões profundas que vai auxiliar muito a todos nós na nossa caminhada, nas nossas momentos em que devemos tomar decisões importantes na nossa vida, né? Confiamos muito nesse trabalhinho e no nosso encontro na noite de hoje. Nós que estamos aqui, né, iniciando esse trabalho, lembrando sempre que é uma coordenação, né, existe uma organização do Departamento Doutrinário da União Espírita Porto Alegrense para que esses encontros, né, ocorram, né, no meio virtual, no Facebook, no Instagram. Então damos mais uma vez boa noite a Eliane, a Letícia. Sejam bem-vindos, queridos amigos do coração. E hoje ao Leandro, que está chegando também aqui conosco, nos dando uma boa noite, desejando um bom trabalho. Muito obrigado, amigo. E, e hoje estamos, então, né? A Lara, sempre presente nas nossas lives, seja bem-vinda. Hoje vamos fazer aqui, brincando, né? Vamos fazer uma concorrência sincera com o jogo do Grêmio. Né? Muitos estão assistindo, né, esse jogo. Lá é a Libertadores da América, aqui tenho certeza que é a Libertadores do Espírito, e eu levo muita fé nessa Libertadores aqui, que a gente vai estar vivenciando nesse momento, a Libertadores do Espírito, né, gente? E vou verificar aqui se o nosso querido Rogério já se encontra conosco. Vamos ver, vamos ver. Já está aqui conosco o nosso querido Rogério. Então eu já vou adicionar o nosso amigo aqui na conversa. Rogerinho, querido, vou te enviar um convite. É só tu dar um aceite aí, vai aparecer no meio da tua tela. E a gente já começa a conversar. Boa noite, Sônia, Eliane, querida, Inês, Marilise. Sejam bem-vindos. Ô, Rogério, Oi, querido. tudo Me bom? senti agora um espírito. Vou ver se ele está presente, se ele já está conosco aqui. Vou Vamos me fazer uma manifestar, sessão aqui. então. Agora eu estou mais apresentável, né? Que hoje ali pela metade da tarde, eu e o Rogério fizemos um pequeno teste da live e eu ainda estava de pijama, cara. Ah, que Aham. situação, né? Agora tem um banho também, né? Eu acho que eu estou Ó. mais decente para o momento, né? Então tá, querido, vamos hoje conversar, né, a respeito de nossos muitos inconscientes, né? A gente pode dizer que é um estudo novo que tu está realizando. De uma certa forma a gente vem estudando há algum tempo, mas continuamos gatinhando, né? É, Eu gosto muito de uma palestra que o Jung fez uma vez para uma sociedade de médicos na Inglaterra, e foram 3 dias de palestra. E ele disse assim: Olha, tudo que eu disser aqui vocês incluam sempre na frente. Parece que. Então, parece que é assim. É o que nós estamos tentando entender, né? tá ótimo. Eu acho que vale lembrar também, né, Rogério, essa semana a nossa querida União esteve de aniversário, né, no dia 12, segunda-feira. Fez 96 anos, nossa jovem senhora, né? Uhum. E sempre vale a pena lembrar, e todos que estão aqui, a família da União sabe, né, que tu foi por algumas gestões presidente da nossa casa e sabemos que tu tem um carinho muito grande pela União e por todos que estão aqui conosco, né, Rogério? Uhum.
Esse Então tempo eu tá, meu falava amigo. numa outra casa, sabe o que que é ser espírita há 40 anos? Sabe o que que significa? Significa que é velho pra caramba já. É velho, sim. Quando Mas começa a tudo dizer bem, mas assim, é. Quem não, sabe um tudo velho bem. sábio, né? Um velho sábio é bacana. É. Então tá, querido Rogério, vamos lá. Então, o nosso tema é nossos muitos inconscientes, né? E por que nossos, Rogério, no plural, assim, e não o nosso inconsciente? Vamos começar por aí? Certo, claro. Quando se estudava, por exemplo, as emoções, se classificava ela em cinco, alguns seis: tristeza, raiva, medo, nojo e felicidade. E aí ficava a neurociência dizia assim, pô, mas tristeza, raiva, medo, nojo, só uma legalzinha, felicidade. Aí eles se debruçaram mais sobre o assunto e descobriram que existiam quatro tipos de felicidade, né? A antecipada, que trabalha com dopamina, depois a de satisfação, que trabalha com serotonina, a do convívio com os iguais, que trabalha com as endorfinas, e a estesia, que é a compreensão maior, que é aquela quando um ateu para no pôr do sol e diz assim, meu Deus, né? Que trabalha com vários neurotransmissores. E assim, a mesma coisa aconteceu com a questão dos inconscientes. Tá ótimo, querido. E o que que seria o consciente? Ah, boa pergunta. A gente vai falar sobre inconsciente. Consciente é tudo que eu sei, tudo que me perguntar, né? Como é teu nome, quem é o teu pai, quem é a tua mãe, né? Onde é que estudou, tudo que eu sei e as coisas que eu trabalho com as minhas memórias e posso responder, é a minha zona consciente. Agora, se alguém me perguntasse, tu te lembra que tu caiu de uma escada quando tu tinha 2 anos de idade? Não me lembro. Mas pode ser que eu, não é o meu caso, que eu tenha medo de escada. Isso está no meu inconsciente. Então, consciente é o que eu tenho domínio daí. Tá ótimo. De maneira bem simplificada. E retornando então, né, já que o nosso assunto é inconsciente, né? Quantos inconscientes existem? Né? Se o nosso encontro é hoje é sobre os nossos muitos inconscientes. Nossa, Quantos muito. existem, Rogério? Certo. Na verdade, assim, ó, existe só um inconsciente, né? Um grande inconsciente, uma zona inconsciente, uma zona consciente. Mas a gente está tentando fazer aqui só didaticamente uma separação para a gente entender assim, as facetas do nosso inconsciente. Então, nós vamos aqui no nosso trabalho dividir didaticamente em quatro inconscientes. Nós vamos ter o inconsciente tradicional, ou convencional, que a gente está mais acostumado, o novo inconsciente, que é uma área realmente nova na neurociência, falou que a gente está pesquisando, essa realmente é nova, o inconsciente simbólico, e o quarto vai ser o inconsciente divino. E o que que seria então o primeiro que tu nos relataste, o inconsciente tradicional? Tá, seria mais ou menos aquele que a gente está acostumado, assim, que se olhar para dentro, a gente até tem muitas pessoas que não gostam de olhar para dentro, que vão enxergar uma sombra, que são as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, vem desde lá de Freud aquela ideia de eu tenho uma sombra, um id, e tenho lá um superego, e o superego é castrador do meu ego, e a sombra me leva a fazer coisas não legais. Jung já modifica essa questão, já coloca um self que não é castrador, na verdade é libertador, mas essa ideia dessa dualidade, desse mecanismo, que é belíssimo. Eu sou um apaixonado por Jung, então, mas não vou nos deter nessa parte aqui, assim, mas é basicamente isso. Assim. Certo, Rogério. E esse novo inconsciente que tu nos falaste? Certo, esse aqui que a gente gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês. A gente andou até participando aí na união de alguns trabalhos e colocando, então vou pegar aqueles exemplos que a gente já usou para quem já ouviu. Por exemplo, o Rangel, da Universidade de Harvard, trabalhou a ideia do quanto nós somos automáticos nas nossas decisões e não percebemos isso. Então, quem se lembra, a gente colocava aqueles exemplos de pesquisas que eles fizeram, e eles repetem várias vezes essas pesquisas para serem validadas. Eles foram em diversos cinemas nos Estados Unidos, isso, e na fila do cinema eles perguntavam assim, posso fazer uma entrevista? A pessoa diz assim, pode, não, se tu não te importar, né, não tem problema. Agora, se puder fazer, tu vai ganhar uma pipoca. Aí todo mundo gosta, né? E aí, então, eles faziam perguntas bobas, quantas vezes tu vai ao cinema, que tipo de filme que tu gosta, que não interessava na pesquisa, o que valia era a pipoca.
ele era sorteado com uma pipoca pequena ou um balde de pipoca. Aí as pessoas recebiam aquilo, entravam para o cinema, só que tinha uma outra questão, tinham dois tipos de pipoca. Uma pipoca normal, deliciosa, e uma pipoca horrível, horrível, rançosa, insuportável, assim. E as pessoas eram sorteadas, os pesquisadores sabiam, estava marcado no balde qual o tipo de pipoca que tinham no potinho. Terminada a sessão, eles iam embora, aí que começava a pesquisa. Olha que interessante isso. Os pesquisadores combinaram com o cinema, né? Entravam no cinema e iam olhar o que as pessoas tinham deixado. As pipocas horríveis, nos copinhos, ficavam inteiras, as pessoas comiam duas, três e... é claro. Agora, as pipocas horríveis nos baldes, as pessoas comiam inteirinha. Todas, mais de 90%. Por quê? Porque eu não vou botar um balde de pipoca fora. Como a gente é louco. Essa era a ideia, né? Do quanto a gente nós somos assim, né? Imagina que eu vou botar um balde, uma pipoquinha eu até boto fora, agora um balde, aí come aquela coisa horrível para não botar fora. O quanto a gente toma Que nem atitudes. o. Hein, Rogério? Desculpe te Hã? interromper, que nem o buffet, né? O gordinho vai, eu tô pagando, eu vou comer tudo. Não, Mas não não é escolhe só o alguma coisa, come gordinho, tudo. o Todo magrinho buffet. também. Esse tempo nós fomos num aniversário que era no buffet e a Carla disse assim, e eu comia 6 sobremesas. Bah! Mas já paguei, né? A gente faz isso. A gente faz. E aí eles fizeram várias pesquisas, descobriram que a embalagem mais bonita vende muito mais do que a embalagem feia. Fizeram testes com donos de casa para elas dizerem qual o produto era o melhor e elas sempre optavam pela embalagem mais bonita e o produto era igual, era o mesmo produto, mas não, esse aqui limpou melhor, esse aqui, para ver como a gente se engana, né? Eles fizeram também em vários supermercados na Inglaterra, daí, eles botavam uma exposição de vinhos franceses e alemães. E ao fundo ficava tocando uma musiquinha, assim, enquanto as pessoas estavam naquela exposição de vinhos. Às vezes tocava música alemã, às vezes tocava música francesa. Sempre que tocava, no fundo, músicas alemãs, 70% dos vinhos vendidos eram alemães. Sempre que tocava musiquinha francesa, 70 e poucos por cento dos vinhos vendidos eram franceses. Então, aí a gente diz assim, eu escolhi, ou na verdade eu fui tomado, né? E passei a agir mais ou menos como um robô, né? Isso é tudo organizado. Então, como tem emoções dentro de nós, um processo interno, tomando decisões pela nossa parte consciente. Um outro experimento muito interessante também é a rivalidade binocular. Tu bota um binóculo, numa parte está passando só imagem, na outra parte está passando vídeo. E a neurociência descobriu que, pelo processo de evolução, o movimento é muito mais importante para nós do que o que está parado. Então, eu estou caminhando numa floresta, alguma coisa se mexe, a gente para tudo e presta atenção. E o cérebro faz isso. O cérebro dá uma total prioridade ao movimento em detrimento do que está parado. Então, eles botam esse binóculo, num está passando imagens, no outro está passando um filme. Na que está passando um filme, passa um filmezinho normal lá, uma Branca de Neve, ou seja lá o que for, e as pessoas ficam assistindo. E no que estava passando só fotos, passavam fotos pornográficas, escolhidas de um banco de dados de psicologia, de sexo explícito. Ninguém terminava o experimento, o que tu viu? Eu vi um vídeo da Branca de Neve, bababá, bababá. Ninguém vê as fotos. Só que eles medem os padrões, as pessoas estão excitadas. Vê que interessante isso. Ou seja, o meu consciente não viu, mas o meu inconsciente percebeu e mudou o meu comportamento. Que interessante esse mecanismo, assim. Um outro mecanismo que eles descobriram são sobre as nossas memórias falsas. Nós criamos uma quantidade imensa de memórias que se adaptam ao nosso ego, à maneira que a gente quer que seja a coisa. Fizeram inúmeras pesquisas, o Neisser, por exemplo, na Universidade de Harvard, quando teve aquele ônibus espacial, que uma professora até foi bem badalado, e no momento em que ele saiu, ele explodiu. Então, foi uma coisa muito marcante. Ele aproveitou em Harvard, no Instituto de Psicologia, e foi para os
alunos do primeiro ano de psicologia e pediu, olha, eu gostaria que vocês fizessem uma redação, bem no início ali, onde é que tu estava, o que que tu fazia quando ficou sabendo da explosão do ônibus. Não vale nota, a gente só quer saber como é que é o processo dissertativo de vocês, mas era uma pesquisa que ele estava fazendo. E as pessoas disseram, eu estava em casa, vendo televisão, eu estava na faculdade, enfim, cada um escreve a sua redação, entrega. E ele guardou. 4 anos depois, olha que lindo esses estudos prospectivos, né? Ele procurou aqueles alunos que ainda estavam na faculdade, perguntou se eles gostariam de participar de um experimento. A maioria estão acostumados com isso dentro das faculdades, a maioria topou, e ele pediu, eu gostaria que tu me escrevesse uma redação de onde tu estava e o que tu estava fazendo quando explodiu o ônibus espacial. E eles diziam, eu estava no campus, né, no laboratório do campus, tal, tal, tal. Aí depois ele dizia assim, não, mas na redação que tu fez, tu estava em casa, tu não estava no campus. E eles chegam a dizer assim, sim, é minha letra, eu estou vendo, mas eu me lembro diferente. Olha que coisa maluca isso, né? A gente cria memórias que não existem, né? Aí eles pensaram assim, se a gente cria memória, será que a gente pode implantar a memória no inconsciente? E aí, com todos os processos de permissão, né, que são necessários para isso, eles combinaram com pais, de pegar crianças de 7, 8 anos, montaram fotografias na frente de balões, esses balões que em todos tem o balonismo, né? Montaram fotografias com os pais, a criança, que não existiam, ela foi montada, e perguntaram para a criança se elas se lembravam do passeio de balão. E elas ficam olhando as fotos e tentando lembrar, a maioria começa a lembrar. Um diz assim, eu me lembro, as pessoas ficavam uma formiguinha lá embaixo, a outra diz assim, eu me lembro do ventinho batendo na cara, de um passeio que nunca existiu. Mas o ego, ele precisa estar consciente, ele não pode estar louco. Se disserem que eu fiz o passeio, eu vou ter que... Aí a gente cataloga lá nas nossas memórias. Passeio de balão, o que acontece? Sobe, vê pessoas pequenas, vê ventinho, e a gente cria uma memória. E eles foram ver se isso era só com crianças, aí pegaram jovens já de 15 a 18 anos, que tinham ido à Disney por volta de 8, 9 anos, ou seja, bem conscientes, né? Opa, acabando a minha bateria, deu. Só um pouquinho, deixa eu me achar aqui. Tranquilo. E aí perguntaram para eles, é um texto até bem bacana que eles escrevem, assim, se tu te lembra quando tu foi na Disney e encontrou o Pernalonga e a tua mãe te empurrou para ele, teu coração quase saía da boca, é um texto assim para eles se lembrarem. E eles ficam tentando lembrar, aí 25% lembrou de cara do encontro com o Pernalonga, 62% lembraram do aperto da mão, 46% lembraram de um abraço e um lembrou até da cenoura que o Pernalonga estava levando. Só tem um detalhe, o Pernalonga é da Warner Bros. Nunca vai estar na Disney, né? Então vejo como a gente consegue implantar memórias e o quanto isso pode ser grave, porque, por exemplo, em pais separados, né, às vezes o pai, né, porque ele não fica tão harmônico, tua mãe era uma megera quando está cuidando das crianças, ou a mãe diz assim, teu pai era brabo, e implanta memórias nas crianças que depois elas vão crescer com uma areia, aquela mãe que podia ser querida passa a ser uma mãe com uma areia no relacionamento, ou o pai sempre parece ter uma coisa dura, por memórias implantadas. Então, como a gente tem que ter cuidado com isso, né? É bem interessante esse aspecto do novo inconsciente. E, Rogério, de onde é que vem esse novo inconsciente, com todos esses relatos que tu nos falou, de onde é que vem isso? Isso é que é interessante. É o nosso cérebro, né? É o nosso cérebro que tem automatismos e ele, para trabalhar com uma certa coerência, e veja que eu estou falando no cérebro, não estou falando no espírito, estou falando no cérebro mesmo, essa máquina maravilhosa que nós temos aqui. Ela tenta trabalhar com uma coerência para que a gente possa enfrentar a vida com coerência, com lucidez, assim, entre aspas, né? E eles descobriram isso a partir de doenças, de patologias, de traumas, de tumores, e eles foram compreendendo esse funcionamento do cérebro. Por exemplo, existe um delírio chamado delírio de Capgras, que a pessoa não reconhece o familiar, a pessoa amada, ela acha que é um impostor, acha que a esposa
é uma impostora, que o marido é um impostor, não é meu marido, e é o marido, né? Mas na cabeça dela não é, e ela acha que está roubando as roupas do fulano, o trabalho do fulano. Chega a ter casos, muitos casos de assassinato, a pessoa mata o outro porque é um impostor que está invadindo a casa dela, para ver como o que é o cérebro, né? E o Ramachandran, que é um dos maiores neurocientistas, Vilayan Ramachandran, da Universidade da Califórnia, ele tem vários estudos, tem vários livros, tem esse Fantasmas no Cérebro, por exemplo, vários livros muito bacanas. E ele conta, por exemplo, o caso do jovem Arthur, que ele sofreu um acidente, bateu a cabeça e ficou 3 semanas em coma. Ele retornou com o corpo todo saudável, tudo normal, tudo perfeito, exceto por uma coisa: seus pais eram impostores. Então os pais vinham visitar ele no hospital, ele atendia sorridente. Quando os pais saíam, ele perguntava para os médicos e enfermeiros: por que esse casal está fazendo isso? Por que meus pais estão mandando esse casal e eles não vêm aqui? Olha, que coisa louca, né? E aí eles tentaram estudar, né? E não conseguiram entender. E numa dessas visitas, os pais se atrasaram. E aí ligaram para ele: olha, a gente vai se atrasar para te ver, desculpa. Quando ele ouviu os pais, ele disse: pai, mãe, onde é que vocês estão? Está vindo um casal. Pelo telefone ele reconheceu os pais, mas pessoalmente não. Isso a gente disse, mas é louco, né? Mas o que aconteceu aí? Todo o nosso sistema, quando entra a visão, ele vai para uma partezinha do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo avisa a amígdala, que é a nossa parte emocional, então diz: tem perigo ou não tem perigo? Não, não tem perigo. Então manda lá para o hospital, vai olhar, né? Primeiro, né? Esse barulho é um barulho perigoso, é um rugido ou não é um rugido? Não, é um barulho normal. A amígdala diz: está tranquilo. Então manda para a parte da audição. E o que aconteceu com ele? Quando ele bateu a cabeça, ele lesou esse caminho que mandava até a amígdala. E o que é a amígdala? É toda a nossa parte emocional. Então ele via os pais, mas não sentia nada. Só podia ser impostores, porque os pais, ele era tomado por todo o amor, toda a emoção. Então vejam só, esse menino deixou, o espírito deixou de amar os pais? Não. Mas o cérebro não estava funcionando. E o cérebro não compreendia aquilo como os pais. Vê que interessante a força do cérebro nesse processo, né? Já a via auditiva estava perfeita, então ele ouvia os pais só por telefone. Lembra que a visão é mais importante, né? Quando não tinha visão, era só audição, aí o cérebro tomava aquilo como mais importante e reconhecia os pais. Que coisa mais maluca isso, né? E outro aspecto é assim, o quanto o meio nos influencia, né? Muito mais do que nós imaginamos, né? O Rosenthal, da Universidade da Califórnia, também fez um teste que eu achei fantástico. Ele foi em diversas escolas, e aí ele pedia permissão para a diretoria, para a professora, que ele ia fazer um teste de QI, que era um estudo para a universidade. Aí ele fazia um teste de QI com as crianças e levava, né? No outro dia, tudo fazia parte do experimento, né? Ele voltava lá, chamava a professora: olha, me desculpa, tu não conta isso para ninguém, porque eu não posso estar te contando isso, mas tu tem esses 6 alunos aqui que são gênios. O QI deles deu lá em cima. E não eram alunos medíocres, era tudo fazia parte do experimento, né? Aí a professora: não, não vou contar para ninguém. E ele fez isso em todas as escolas. No final do ano, ele ia visitar as escolas e disse: olha, faz parte do experimento, saber como é que foi o movimento durante o ano, a gente fazer um outro teste de QI. Fizeram. Aquelas crianças que ele tinha mentido para a professora que tinham um QI elevado, chegaram a ter um aumento de QI de 30 pontos. Viraram gênios. Porque a professora passou a tratar eles como gênios. Olha só, cara. A influência que nós temos sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que convivem com a gente, né? Aquela coisa: tu é um burro, né? A criança, pum, né? Veste o capuz, e para tirar esse capuz depois, né? E o quanto nós irradiamos, estimulamos e nos autoalimentamos, né? Que coisa linda isso, né? O outro aspecto interessante desse mecanismo, que é o mecanismo que o ego tem que ter para se sentir forte e enfrentar a vida.
né? É maravilhoso, são mecanismos para enfrentamento da vida, né? Que é a avaliação pessoal, né? Como é que tu é, né? E americano eu acho maravilhoso isso, eu sempre elogiei, continuo elogiando. A gente, quando vai fazer um experimento científico aqui, tu conhece isso, a gente consegue lá 100 pessoas, aí classifica, 50 não funciona, aí vai tentar começar a pesquisa, 20 desiste, termina fazendo uma aplicação com 30, 10, às vezes 8 pessoas, é a nossa publicação. A americana é assim, 5.000, 8.000. E essa aqui eles só publicaram depois que eles pesquisaram 1 milhão de jovens. É para, É né? muita gente. E aí eles perguntavam para o jovem assim, como é que é a tua capacidade de te relacionar? Como é que tu te classifica? 100%, pelo menos na média. 60% se achava entre os 10 melhores. E 25% entre o primeiro superior. Olha o nosso ego, o tamanho que é. A gente se acha, né? A gente acha que a gente está certo, que a nossa opinião está certa, que a nossa ideologia está certa, porque se a gente não tiver certo, o nosso ego se fragiliza. Isso principalmente o ego mais fraco, né? Daí perguntaram para esses jovens, e a tua capacidade de liderança? Como é que tu acha que é a tua capacidade de liderança? 2% se avaliaram abaixo, 98% não, bah, deixa comigo. Como a gente tem o ego inflado, né? Aí fizeram pesquisas com professores universitários. 94% dos professores disseram que faziam um trabalho acima da média. Que maravilha se fosse assim, né? E aí a chamada autoavaliação inflacionada. Nos avaliamos, né, erroneamente, fazemos escolhas inconscientes, né? Ah, eu vou comprar esse vinho por causa disso, eu vou comprar esse detergente por causa disso, e achamos que temos domínio, né? É muito interessante isso, né? E as propagandas trabalham muito em cima disso, né? O marketing, Sim, né? né? Exatamente. É o marketing, né? O marketing é impressionante, né? Mas quem que está tomando essas decisões hoje? Aí que é interessante, né? Que é uma questão que eu chego a ser chato em repetir, a 134 do Livro dos Espíritos, que diz assim, o que é a alma? Né? Porque Kardec estava falando, existe Deus, espírito, matéria, e de vez em quando os espíritos se referiam à alma. E aí Kardec, tá, mas o que é a alma? É diferente de espírito? Ele disse, não, sim, é diferente. Alma é um espírito encarnado. Então eu sou o Rogério, né? Mas quando eu encarno, eu recebo um cérebro, recebo uma estrutura, e é esse que vai trabalhar aqui na Terra. Essa é a ferramenta que eu vou usar. E aí eu entro nesses mecanismos de autoavaliação deficitária, de autoengano. Eles fizeram, por exemplo, experimentos muito interessantes. O Dunning, da Universidade de Cornell, ele já que falou em Libertadores, eles passaram um filme de um jogo que foi uma sacanagem, assim, o time adversário assim realmente bateu e o juiz roubou o tempo todo. E eles passaram esse vídeo para as duas torcidas, né? Os torcedores do time que foram agredidos disseram, tá aí, viu? Nós somos roubados, tá na cara que nós somos roubados, né? Os dos torcedores do time violento disseram, não, tá, foram jogadas fortes, mas é válido, não teve nada fora do normal. Vê como a gente é, né? E diz assim, mas eles estão fingindo? Não, eles estavam convencidos disso. Foi jogadas fortes, porque no futebol tem jogadas fortes. O outro dizendo, não, nós somos roubados. E convencido disso. Aí ele pegou relatórios, num outro experimento, de assim muito bem feitos, mas falsos. Hoje em dia é muito comum os fake news, né? Então falsos, por exemplo, assim, sobre controle de natalidade. E pediu para pessoas que ele já sabia por testes anteriores se elas eram a favor ou contra o controle de natalidade pelo governo, né? E deu esses relatórios. Se o relatório era a favor, aqueles que concordavam disseram, nossa, que relatório bem feito, muito bem, parabéns, que estudo maravilhoso. Os que eram contra diziam assim, não, mas está faltando dados, isso aqui não está bem feito. Então, porque não estava de acordo com as suas posições, né? Então, dados insuficientes, corte pequena. E aí, quando eles eram confrontados, tá, mas tu está me dizendo isso porque tu é a favor ou porque tu é contra? Eu disse, não, isso não tem nada a ver com a minha opinião, nem entrou a minha opinião em jogo.
Vê que interessante, né? E é consciente isso, né? Nem estou falando porque o trabalho está bem feito, estaria mal feito. Aí a questão é, eles estariam raciocinando errado, né? O ser humano raciocina errado, lá no jogo de futebol, nesses reportagens, estão vendo esses artigos. E aí se descobriu que a gente tem um raciocínio motivado. Áreas do cérebro têm um raciocínio frio e áreas, a parte emocional, tem um raciocínio que ele é tomado pela emoção. E o meu raciocínio passa a ser tomado pela emoção. E aí a gente descobre que existem dois sistemas na mente. E isso é muito interessante. Todos nós temos dentro de nós dois sistemas. Um é o chamado cientista, que reúne evidências, busca regularidades, forma teorias, e aí monta uma estrutura de compreensão. Mas todos nós temos dentro de nós um advogado. Não sei se o Vilmar deve estar assistindo Libertadores, né? Deve estar lá. Deve estar lá. Mas nós temos um advogado que parte de uma conclusão, tenta convencer os outros e busca evidências que apoiem ainda, né? Então, ele parte de uma conclusão, ele precisa trabalhar em cima daquilo, aí ele tenta convencer os outros e buscar evidências que apoiem aquela ideia dele, né? E ainda mais, tenta desacreditar o oposto, para que seja mais firme, mais sólido o seu processo. E nós trabalhamos assim dentro de nós. Vê que interessante isso, o tempo todo. E aí, também a partir de lesões cerebrais, tumores num lado da cabeça, tumores no outro lado da cabeça, eles descobriram que o nosso cérebro ele tem dois hemisférios. Parece, a gente olhar uma foto, parece que ele foi cortado, mas não, eles são dois cérebros unidos só na parte do corpo caloso, por 300 milhões de axônios ali. O resto, quando a gente fala em hipotálamo, tem hipotálamo direito, hipotálamo esquerdo. Amígdala, amígdala direita, amígdala esquerda. São dois cérebros, dois hemisférios que se chamam. E eles descobriram que cada hemisfério pensa de uma maneira. Olha que pirado isso, cara. E somos nós. Porque a gente, eu brinco, eu comecei a estudar, eu sempre brinco com isso, né? Para saber por que eu era tão louco. Aí descobri que todo mundo era louco, aí relaxei um pouco mais, assim, né? Então eles, por exemplo, fizeram assim, ó, pesquisas assim, para tentar entender esse mecanismo, né? Eles pegavam, um experimentador pegava cartas, né, tipo cartas, mas com fotos de moças, e perguntava assim, qual dessas moças tu convidaria para sair? Né? E o cara olhava e disse, aquela ali. E aí ele botava numa pilha. Só que ele fazia tipo mágico. Ele, de vez em quando ele trocava. Né? O cara botava, essa aqui é a da que tu escolheu. E ele trocava. Aí depois ele perguntava para as pessoas de novo, tá, agora que tu já escolheu, vamos pegar a pilha que tu escolheu, né? E vamos ver por que tu escolheu. Esta aqui. Quando ele mostrava, um quarto percebeu, só 25% percebeu. Não, mas eu não escolhi essa. 75% não percebeu. Por que eu escolhi essa? Aí eles, eu escolhi essa porque ela é muito mais radiante, porque num bar eu ia procurar ela, porque ela é mais simpática, porque ela lembra a minha tia. Então, vejam só, o cérebro advogado, que é o nosso hemisfério esquerdo, dá toda uma desculpa para convencer, porque já que ele escolheu, ele não pode estar louco. Né? Se eu escolhi, tem que ter um bom motivo. E a gente inventa. Olha que pirada a gente é. Né? Então, o que aconteceu? O hemisfério esquerdo se descobriu é o que mente. O direito age corretamente. E ele responde como se soubesse a resposta. Para começar por aí, né? E aí inventa a mente, conta uma historinha para que ele não perca a coerência. Não, eu sou uma pessoa coerente. Né? Enquanto o direito procura a realidade, aí eles fizeram um experimento com pessoas com amnésia, o mesmo experimento. Mas pessoas daquelas que tu cumprimenta, sai da sala, volta, e elas não lembram mais de ti. Não tem condições de gravar nem um segundo de mim. Fizeram o mesmo experimento com duas figuras, qual que tu gosta mais. Depois perguntavam, por que tu escolheu essa? Dão as vantagens daqueles não escolheram e denigrem a outra. Eles escolheram o outro, né? Mas tem o mesmo processo. Né? Então, o que acontece? A gente tem dois hemisférios trabalhando. Um é o que todos nós, 99% trabalha, que é o da verbalização, é o hemisfério esquerdo, no caso, né? Que é, então, o nosso racional. É o que pensa, é o que age, é o que toma decisões.
e ele precisa ter uma coerência com a vida. Então, ele inventa a coerência. Ele diz, não, eu escolhi por causa disso, aconteceu por causa daquilo. O tempo todo ele está inventando uma coerência. E buscando um sentido racional. E o direito tenta chamar o outro para a realidade. Então, o esquerdo é manter crença, e para isso ele deforma a realidade, mente. E o outro tenta assim, né? Ô, meu, pera lá, né? Quem sabe tu, né? Mas a gente age e trabalha com o esquerdo. E o direito a gente dá muito pouca atenção, né? Que é um exercício a gente para trabalhar. Se alguém não era espírita e se tornou espírita, se tornou cristão, ou nesse momento de Covid, a gente está refletindo e reflexionando e modificando as nossas posturas, normalmente é o direito que está aproveitando que o esquerdo está meio aquietado, sem poder fazer nada, e dizer, meu, quem sabe tu pensa naquilo, tu raciocina sobre aquilo. Mas isso é que é bonito, são um mecanismo belíssimo. Por exemplo, se a gente vê um passarinho, vamos supor que um passarinho vai encarnar, né? Vamos imaginar que ele disse assim, tá, mas eu vou encarnar, e aí como é que vai ser a vida, né? Ele diz, eu acho que Deus podia dizer para o passarinho, é uma história simbólica, né? Não, vai que eu te ensino a voar, tua mãe vai te empurrar do ninho, mas eu vou te ensinar a voar. E a mãe empurra, ele bate as asas, cai uma vez e aprende a voar, né? Vai que eu te ensino a fazer ninho, né? E ele vai buscar aquele que se chama um instinto animal, né? Vai que eu te ensino a comer, olha, chegou a hora da dança do acasalamento, né? E aí ele faz a dancinha do acasalamento, enche o peito. Então o que acontece? Só vive, né? Deus diria para o passarinho, só vive, o resto a gente segura aqui atrás. E ele é um robozinho programado. Ele nasce, né? Bate asinha, cisca exatamente a comidinha que ele tem que comer, ninguém ensinou ele, cisca exatamente, faz o ninhozinho, faz a dancinha do acasalamento, reproduz, envelhece, morre. Só que nós somos assim, né? É meio chocante isso, né? Mas nós também, como é que eu vou passar? Pode entrar na vida que eu vou te ensinar a gatinhar, quando tu vê que tu está gatinhando, daqui a pouquinho tu vai estar andando em 2 pés, daqui a pouquinho tu está desabrochando, tu é um adolescentezinho, ou uma adolescente, aí tu já começa a te arrumar, já começa a dança do acasalamento, né? É o mesmo processo. E aí vai pensar em alguma profissão, casamento, vai ter filhos ou não, vai ter um carro, casa, vai ter velhice e vai morrer. E tu pode passar a vida como um robozinho. E 99% passa a vida como um robozinho. Faz as coisinhas que tem que fazer, age como tem que fazer. E esse seria o tema que a gente está tentando trabalhar, é essa ideia aqui. Existe um estudo na neurociência que todos nós trabalhamos com 2 tipos de pensamento, o pensamento T1 e T2. O pensamento T1 é o robô, é esse que o hemisfério faz, a gente não pensa, a gente responde as coisas, a gente tem um número de palavras que a gente usa, que não passa de 4.000, a gente só usa aquelas, porque são as mesmas palavras, dá para encaixar em tudo, então tá bom. Então a gente fala as mesmas palavras, toma as mesmas decisões, faz os mesmos processos. E tem o pensamento T2, que a gente para raciocinar. Mas isso dá um gasto calórico, um gasto de energia, um trabalho que a gente... raciocinar não. Então, também a grande maioria de nós, humanidade, não gostamos de usar o T2. Quando é que nós usamos o T2? Quando a gente enfrenta um problema. Quando surge uma dificuldade e a gente não sabe o que fazer, aí a gente, tá bom, liga o T2. Agora, como é que eu saio dessa? Porque o T1 me meteu numa enrascada, né? E aí a gente pensa. A gente vê muito isso, por exemplo, no Face. A gente fica ali rolando bobagem, bobagem. Aí tem um videozinho, a gente já olha o tempo. Passou de 4, 5, 6 minutos, é comédia. Comédia eu encaro. Não, é um estudo, pode passar. Depois, não, muito interessante, depois eu vou ver. Sabe, depois eu vou ver que nunca vê, porque tem que pensar. Palestra de 1 hora, nem pensar, então, como se diz. Não? Tudo que tem que pensar dá muito gasto calórico, dá muito esforço, e a gente pula. E fica, então a gente realmente passa a vida como um robozinho. E o Einstein dizia assim, os mesmos pensamentos levam aos mesmos resultados. E a gente então passa a ter sempre a mesmice, ou como se dizia também, a normose. Né?
É sempre a mesma coisa. Assim. Aí vem uma bendita e maravilhosa situação que dá uma sacudida, que é a chamada dor. Né? Quando a gente realmente não sai da mesmice, vem... Eu gosto muito do Emmanuel, que ele diz assim, tudo evolui, todo o universo evolui. Se tu estacionar, o universo te empurra. Mas se tu estiver evoluindo, tu vai seguir evoluindo. Então, a dor é o estacionamento. A gente fica o robozinho e é convidado, às vezes, a reflexionar, é convidado a pensar, diz, ah, não, agora não. Ah, depois. Ah, mas aí vem a vida e te empurra. E diz, ah, tá, deixa eu pensar aqui. Né? Porque a gente tem que crescer e desenvolver esse potencial. A gente vem com o robozinho, olha, vai que vai dar tudo certo. Mas para que tu, né? Para que tu desenvolva tal potencial, tal capacidade, né? E aí que a gente, tem que o quê? Tá bom assim. Então, essa é a ideia, né? O que forma essas ideias? A nossa alma. Né? Isso é que é interessante, assim. O que é esse robozinho dentro de nós? É a genética que eu recebi, né? É a influência dos meus pais, amigos, sociedade. Então, isso é que é importante a gente perceber. Porque a gente, quando começa a fazer uma análise da gente, tenta estudar e tenta melhorar, diz assim, eu sabia que eu era ruim, mas não tão ruim assim. Mas à medida que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber esses mecanismos. Então, eu estou agindo igual ao meu pai. Eu estou agindo igual à minha mãe. Eu estou parecendo agora a minha avó. Né? E a gente começa a perceber que são parcelas de automatismo que a gente traz para o nosso processo de sobrevivência na Terra. Né? Então, assim, por exemplo, se eu estou no plano espiritual e eu sou um pouco nervoso, né? Mas não tão nervoso, sou um pouco nervoso. Aí eu encarno filho de um pai extremamente nervoso. Né? Aí qualquer coisa eu... Né? Eu tenho... Então, a minha alma, a maneira como eu sou, é uma caricatura do que eu sou como espírito. É uma coisa amplificada. Mas não sou eu. Então, isso é a primeira coisa para a gente acordar assim, peraí, eu não sou isso. Isso é uma coisa que está funcionando automaticamente dentro de mim. Eu preciso trabalhar porque, ver, mas não sou eu. Né? Eu não sou essa postura desse trauma, dessa cultura histórica. Né? O fato, por exemplo, de eu ter nascido no norte dos Estados Unidos ou no sul dos Estados Unidos me deixa muito mais estressado por uma cultura histórica. O norte era dos holandeses, dos ingleses. O sul era dos irlandeses, que eram sempre invadidos. Então, o que acontece? O sulista é 10 vezes mais armado do que o nortista. Briga muito mais de soco, aquele filme americano é o sulista, do que o nortista. Existem muito mais casos de assassinatos no sul do que do norte. Então, o que acontece? Se eu sou uma pessoa violenta, onde é que eu vou nascer? No sul dos Estados Unidos, que vai ser amplificado isso em mim. Aí eu vou dizer, mas eu sou tão violento assim. Não, calma. Aqui é um ambiente que foi amplificado isso em ti. Então, quando a gente começa a perceber esse mecanismo, diz, então eu não sou tão ruinzinho assim. Eu tenho esses materiais amplificados em mim para mim trabalhar. Esses mecanismos que ocorreram, por exemplo, um estímulo na infância, um trauma na infância, quando tu é um burro, ou lá num namoro, ela me abandona, né, me trai, ou ele diz assim, eu tenho outra, eu estou casado já, eu me apaixonei por outra, vamos nos separar. É um baque horrível. Só que isso cria um automatismo de defesa do ego, que depois nos próximos relacionamentos, não sei porquê, eu gosto, mas não abro meu coração. Né? E aí eu gosto pela metade. Às vezes chega ao ponto de mandar o outro embora, e o outro era bem legal, porque tu é que é louco. A gente faz essas coisas. E a gente deixa de saborear a vida, a gente vai sentar para ler um livrinho e diz assim, mas eu podia estar fazendo... Não, não podia, é a tua hora de ler um livrinho, é a tua hora de ouvir uma musiquinha, é a tua hora de passar, de ter que se amar. E começar a cortar esses automatismos do tem que, não sei por que são as chamadas crenças. E essas crenças nos tomam, né? E a gente fica um robô ainda sofrendo. Um robô que sofre, esse que é o pior. Né? Então, aquela ideia, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, comigo não funciona, sabe aquelas
aquelas coisas. E aí não funciona mesmo. Eles fizeram um estudo muito interessante, trabalhando, tem que cuidar o tempo, né? Senão eu vou, mas até meia-noite, né? Não, tranquilo. Eles fizeram um estudo muito interessante com placebo. Placebo são assim, são remedinhos de farinha ou de açúcar que não tem nada. E eles dizem que tem coisa, né? Então, todo o medicamento que se faz testes, se faz isso, dá para a pessoa um medicamento, um antidepressivo, e dá para outro grupo bolinha. Ninguém sabe quem está tomando o quê, nem sabe o que está acontecendo. Para ver se os que estão tomando bolinha melhor igual aos que estão tomando medicamento, para ver se o medicamento funciona ou não. Isso é o placebo, né? E eles fizeram esses placebos também orais, não precisava ser só com comprimido. Então, eles fizeram um experimento muito interessante, que era chamado, a partir da ideia de crença embutida. Eles pegaram negros e brancos para fazer um teste de matemática. Só que antes eles explicaram para os negros que eles não se preocupassem, mas já tinha estudos na universidade, era antigo, que os brancos têm mais facilidades na matemática que os negros. Mentira, né? Totalmente mentira, né? É um placebo mentiroso. Se chama isso um nocebo daí, né? É um placebo negativo, né? E para um outro grupo de negros e brancos que estavam fazendo o teste de matemática, não falaram nada. Resultado: para o grupo que não falaram nada, eles tiveram notas iguais. Para o grupo que falaram, olha, os negros são piores que os brancos, eles se ralaram enquanto os brancos se deram melhor. Para ver. Aí o que eles fizeram? Será que isso é uma coisa de uma crença embutida ou se a gente pode fabricar isso? Aí repetiram o teste lá adiante, mas daí com brancos e asiáticos. E disseram para os brancos, olha, não se preocupa que a gente já sabe, existem pesquisas que os asiáticos são muito bons em matemática, são muito melhores que os brancos. Não precisa nem dizer o resultado, né? Os brancos se ralaram, os asiáticos saíram lá em cima. E para o grupo que não foi dito nada, brancos e asiáticos tiraram a mesma nota. Então veja que interessante, isso é fantástico. O que nós pensamos sobre nós, ou o que achamos que os outros pensam, muda totalmente o nosso comportamento. Olha que forte isso. O que nós pensamos sobre nós, ou o que achamos que os outros pensam, muda o nosso comportamento. E aí eu passo a ser uma criatura sem competência, sem uma vida ampla, sem felicidade, porque acho que os outros pensam assim ou porque eu penso assim. E não é verdade, né? É uma pura ilusão, é um comando que eu estou dando errado no automatismo do meu cérebro. Então, a primeira coisa assim, é questionar as nossas crenças. Como assim gosto ou não gosto? Por que eu gosto ou eu não gosto? Por que eu consigo ou não consigo? De onde é que eu tirei isso? Né? Porque às vezes está lá numa bobagem que um colega de classe assim, mas tu não sei o que, a gente, bum, endurece. Né? Mas tu tem um corpo não sei o que, a gente, pum, e sofre. E leva aquilo, vida fora, entra no programa do robozinho. Olha que, como a gente é pirado mesmo, né? Eles fizeram um outro estudo muito interessante com otimistas e pessimistas, também muito legal, assim. Eles primeiro fizeram um questionário para descobrir, né, através do questionário, quem era otimista e quem era pessimista. E se descobre isso facilmente, né? O time do não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo, e o time de que não, vamos lá, a gente consegue. Né? E aí eles deram comprimidos de açúcar, açúcar com farinha, né? E disseram para ele, olha, esses comprimidos vão deixar vocês um pouco indispostos, mas é uma pesquisa que a gente está fazendo, e aí daqui a um tempo a gente vem ver como é que vocês estão. Os pessimistas quase morreram. O que tu me deu? E os otimistas numa boa. Não, mais ou menos, não cheguei a sentir tanta indisposição, que é a cabeça da gente. Né? Depois, em outros estudos, olha, esse comprimido ele vai alterar o teu comportamento, e essa era a palavra-chave, vai alterar o teu comportamento, mas vai te fazer dormir muito melhor. Os pessimistas voltaram no outro dia querendo dar no experimentador. Passei a noite acordado, aquele me fez um mal, e era pílula de açúcar, não tinha nada naquilo. E os otimistas, mas dormi uma noite maravilhosa. Olha como a gente é louco. E como a gente cria a nossa felicidade ou o nosso inferno. Né? Como é interessante isso. Né?
Depois, aí eles foram adiante nessas pesquisas, eles pegaram asmáticos, eles fazem isso dezenas de vezes, eles repetem antes de publicar, né? Então, deram para os asmáticos um inalador com água, vapor de água, nada mais. E disseram, olha, a gente está fazendo um experimento, é um produto novo, pelo que a gente sabe, ele pode causar uma irritação, mas vocês vêm, usem e vêm. Bom, 40% teve obstrução das vias aéreas, 30% ataque de asma completo, e era água, né? Aí eles viram os caras passando mal, trouxeram o remédio. Disseram, não, não, desculpa, respira esse aqui, que era água também. A via respiratória de todos se abriram. Meu Olha a Deus. nossa cabeça. Num outro experimento, eles fizeram... Eu adoro os experimentos deles, ficam inventando experimentos, né? Eles pegaram pacientes que, num estudo de odontologia, que iam extrair o siso. E deram para eles um remédio novo, revolucionário, que tirava a dor pós-siso, que era uma pílula de açúcar. Não tinha remédio nenhum. Os experimentadores ficaram sem dor. Aí eles resolveram continuar a pesquisa. Passado quase 2 horas, eles pediram permissão para fazer o estudo, né? Eles deram um inibidor, toma esse comprimido, é um inibidor de endorfina. Endorfina é um neurotransmissor que a gente produz que tira a nossa dor. Mas nós produzimos, né? Mas como eles tomaram o inibidor, eles não sabiam, eles tomaram o inibidor de endorfina, o que aconteceu? Inibiu a endorfina e eles começaram a sentir dor. O que os pacientes concluíram? Que quando eu dei o comprimido de açúcar, o cérebro diz, isso é para dor. E começou a fabricar endorfina. Olha como a gente é louco. Olha o poder que a gente tem, cara. Né? E aí, existem estudos, por exemplo, de cura. Né? Em Fátima, tem muitas pesquisas, cheio de muletas, as pessoas vão aleijadas, acreditam em Fátima e saem caminhando. Né? E eles tentam entender isso. Mas o que é louco é isso. Olha o poder que nós temos dentro de nós. E a questão é, por que a gente necessita de alguém que minta para nós? Olha, toma isso que tu vai ficar bom. Tô ótimo. Né? Teve uma pesquisa com depressão, essa ficou clássica nos estudos. Os caras, mais de 30 anos, deprimido, e aí surgiu um medicamento novo, o Effexor, e o cara se inscreveu para a pesquisa e curou. O cara nunca mais teve depressão. Alguns anos depois, ele foi ler o artigo e aí resolveu pesquisar, descobriu que tinha um grupo que tomou bolinha de farinha, outro grupo que tomou remédio. Aí ele foi pesquisar e descobriu que ele tinha tomado bolinha de farinha. Voltou a deprimir. Que coisa louca isso. Como é tudo da nossa cabeça, né? Então, a questão é essa, né? O que está acontecendo aí, né? Então, esse é o nosso novo inconsciente. A gente se vai no tempo aqui, né? Rogério, assim, eu tô entusiasmado, assim, né, com o que tu tá nos trazendo, assim, é muito legal mesmo. E lá no começo tu falaste no inconsciente tradicional, aí depois o inconsciente, o novo inconsciente tu falaste agora, e também falaste no inconsciente simbólico. Certo. O que Esse seria esse aí, inconsciente simbólico? esse é muito interessante. Essa maneira como a vida trabalha tentando romper esse mecanismo que a gente tem de desculpismo, de inventar, de mentir. Então, ele vai além disso. Ele vai além desse ego que desdobra. Né? Vai depender isso da maturidade do espírito, que trabalha com símbolos. Né? Então, vai além da discussão dos hemisférios. Por exemplo, se eu explicasse assim, olha, existem pessoas que têm um grau de inteligência maior que outros, ou que têm um grau de sentimentos maior que outros, ou que têm mais capacidade de esforço do que outros, ou que têm mais sensibilidade do que outros. Eu teria que fazer um discurso. Então, o que eu faço? Eu conto a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, e umas sementes caíram na estrada e vieram as aves. Então, Jesus trabalhou o tempo todo com nós, com os nossos símbolos. E a gente, com os símbolos, a gente fica assim, puxa, se fosse explicar, aí o hemisfério esquerdo, não, peraí, desculpa, deixa eu questionar, né? Mas ali a gente é tomado diretamente no nosso eu. E ele ainda dizia assim, ó, quem tem ouvido para ouvir,
que ouça. Ou seja, quem já tem sensibilidade, vai ser dependente de cada um, a gente consegue pegar esses simbolismos. E eles estão espalhados na nossa história e integrados no nosso mecanismo. Aonde eles trabalham muito são nos nossos sonhos. A gente tem os sonhos e eles são muito simbólicos, mas na verdade são mensagens que estão nos dizendo: eu estou tentando andar em cima de uma torre lá de 20 andares, eu sonho de... Tu está meio inflado, baixa a bola, vai te aquietar um pouquinho. Eu estou abraçado com uma pessoa que eu sempre desconsiderei, assim, aquela pessoa é meio estranha, não é uma pessoa muito legal, e eu estou abraçado com ela no meu sonho. Olha, tu não está muito legal. Ou eu estou discutindo, brigando com alguém que eu sempre considerei. Olha, tu está com o ego inflado. Então, são símbolos que a gente recebe. E esses símbolos vão estar na história inteira, né? Nós vamos ter, por exemplo, os símbolos da Siddhartha, Krishna, Jesus, todos nasceram de uma mãe virgem, né? Devaki era a mãe de Krishna, e veio uma legião de anjos e um sol, o sol do sol, Mahadeva, fecundou ela. Siddhartha, ela sonha que vem um elefante branco que fecunda ela, manda uma luz que fecunda ela. Maria sonha com um anjo. O que está dizendo? É um simbolismo de que o iluminado não mais está preso à roda das encarnações e ele pode se libertar. Então, trabalha com símbolos, e são cheios de símbolos nesse sentido, né? Então, é um mundo... peguei vários livros aqui, mas não vai dar tempo. O Campbell, Joseph Campbell, o Junito de Souza Brandão, são livros bem legais, assim, né? O Junito são 4 volumes, o Mircea Eliade trabalha com símbolos e nos falam justamente, a gente começa a compreender esses símbolos e começa a entender esse mecanismo e perceber que é universal, nós somos um bichinho homem desabrochando potenciais fantásticos, nos abrindo para o infinito, assim. Tu falaste, Rogério, há pouco em espíritos iluminados, né? E aí Uhum. ainda falta na nossa conversa o inconsciente divino, né? Então, vamos falar Certo. sobre o inconsciente divino, o que é esse inconsciente divino? Que para mim é o mais importante daí deles, né? Pena que eu deixei para a última horinha aqui, mas vamos tentar colocar. Ele se manifesta da maneira mais clara em nós através da consciência, que é aquela vozinha que nos fala assim: não fala isso, ou fala isso, não vai, ou vai, né? Por quê? Porque eu recebo uma estrutura, um corpo, uma família, uma casa, todo, tudo é muito planejadinho, o trabalho que eu vou ter, a profissão, é tudo muito ajeitadinho, acomodadinho, quase um fatalismo. Porque isso aí é tipo assim, como para o passarinho, vai que eu seguro, eu te ensino a voar, isso aí tu não te preocupa. Que é para ti, e aí sim, como diz Emmanuel, fazer a tua escritura individual, o teu plano de vida traçado. E todos nós temos um significado, uma razão para estarmos aqui. E esse é o momento mais precioso, é a coisa mais preciosa da nossa vida, o nosso significado. E o inconsciente divino nos convida justamente a isso. Para que tu está aqui? Tá, tu cresceu, tu teve filhos, tu teve casa, mas para que tu está aqui? Qual é o sentido da tua existência? E isso tu vai ouvir nessa voz lá interna da tua escritura individual. Se consegue isso parando o barulho dos hemisférios, naturalmente, né? A gente tem que aquietar essa conversa, esse diálogo. Então, um dos processos principais é a meditação, né? Tu parar, não sei se vai dar para ver ali atrás, ali, ó, 2 almofadinhas e um tapetinho no chão, não sei se deu para ver. Sim, sim. Todos os dias a gente levanta às 6, senta ali, né? E meia hora fica conectando com a natureza, conectando com o eu divino, tentando silenciar esse barulho. O barulho ele vai para o corpo, então o corpo fica denso, a gente fica, né, apertado. Então relaxa o corpo, relaxa, né, toda a musculatura, relaxa os órgãos. E aí tenta perceber, e aí tu começa a perceber esse teu eu maior, esse teu eu divino, tu como espírito.
e não esse robozinho que tu recebeu para trabalhar, graças a Deus, para a gente conseguir sobreviver aqui. Mas para que eu recebi esse robozinho e vou ter que devolver ele? Porque o meu já está bem desgastinho até, por sinal. Né? Por quê? Para que... E aí cada um tem essa escritura individual. Cada um sabe assim, ah, não, na verdade eu preciso ser uma pessoa mais serena. Na verdade eu preciso ser uma pessoa mais leve. Na verdade eu preciso ser uma pessoa mais alegre. Não essa alegria externa, alegria interna. Na verdade eu preciso ser uma pessoa mais forte. Porque a ideia é desenvolver os nossos potenciais de angelitudes. Nós estamos deixando de ser macacos, estamos no período nominal, caminhando para a angelitude. E cada um está num processo desse assim. E desde lá da Índia já se falava em panpsiquismo, que é a ideia de que Deus está em todas as partes. Né? Deus está em cada vegetalzinho, em cada passarinho, e, portanto, dentro de ti. E esse inconsciente divino é localizar esse Pai dentro de ti, essa harmonia com o cosmos e esse Pai dentro de ti. E nessa prece maravilhosa que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Então isso, depois que a gente medita, a gente reza. E uma das principais coisas assim, Pai, que eu perceba qual é o meu caminho, pessoal. Que eu perceba qual é o sentido, aonde que eu devo desenvolver esses potenciais de tudo que tu me deu, que é maravilhoso, tudo que eu recebi, todos esses automatismos. Mas para o quê? E que seja feita a tua vontade. Porque a minha, eu já sei que eu vou comprar o vinho errado, eu vou comprar o detergente errado, eu vou comer a pipoca ruim. Né? Então, seja feita a tua vontade, que eu sei que a tua vontade é a coerente. E quando a gente trabalha nesse sentido, a gente começa a entender com Jesus quando ele dizia, eu e o Pai somos um. E a gente se liberta, quebra os grilhões desse monte de bobagem, eu não posso, tu não sabe o que me fez, e passa a ser uma pessoa livre, leve, com muito mais capacidade de saborear a vida, de aproveitar a vida. Nosso tempinho, acho que mais que passou, né, querido? Desculpa. É ouvir a ser, que a querida Joana de Ângeles nos fala, nesse trabalho que a gente tem que fazer, todo esse movimento para vir a ser, conquistar esse divino, né? Isso, e já, E né? Isso é que é interessante. A gente tem sempre essa ideia assim de quando eu desencarnar. Não. Em verdade vos digo que aquele que ouve minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. O que tu conquistar, tu tem que conquistar agora, porque o que tu não conquistar agora, tu vai chegar lá igual ao que tu está aqui. Né? Então é agora, saborear a vida agora, conquistar agora, ser mais leve agora. que a vida espiritual é agora, né? Não é É esperar agora, nós já morrer, vivemos o falecer para presente depois. eterno. A gente só está numa dimensão mais densa, né? A gente está vivendo a vida espiritual, né? Então Exatamente. esse é o grande convite que a vida nos faz, né? Uhum. Ah, muito obrigado, Rogério. Foi demais o nosso encontro hoje, a tua presença, teu trabalho, teu sorriso sempre contagiante aí Que conosco. legal. E então eu deixo esse espacinho assim do nosso encerramento, se tu quiser fazer algumas considerações finais assim, deixar um abraço pro pessoal que estava aí conosco nesse trabalhinho, fica à Ah, vontade. certo. Eu fiquei vendo vários nomezinhos aqui, então também de coraçãozão mesmo. Nosso abraço, nosso carinho. Né? E nós temos cada um de nós, desde que a gente vê no colégio, tinha um professor legal, né? Na escolinha tinha um professor legal. E nós temos um professor que é o mais legal de todos, que é Jesus. Né? Então ele, sim, a gente a cada momento, de coração, pede, Jesus, me ajuda, né? Me faz sair desse ego bobalhão, me faz sair dessa situação que eu estou fechado dentro da minha caixinha, me abre para o infinito. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E para a gente entrar nesse eu divino, a gente entra em contato com Jesus e pede para Jesus que ele nos auxilie, sintoniza com ele. Jesus não foi, Jesus é um espírito maravilhoso, permanentemente conectado a nós. A gente, há um tempo atrás, teria dificuldade de entender isso. Como assim conectado a nós? Mas hoje, com a nossa parca internet, a gente já pode perceber que dá para fazer uma conexão bem legal. E ele, como o maior de todos os médicos,
maior de todos os psicólogos e maior de todos os internautas. E quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas não tinha internet na época, mas ele dizia, busca e acharás. O maior Google da vida. Busca o amor, busca a felicidade, busca ser legal e todo o universo vai conspirar a teu favor. Pode estar certo disso. Era isso aí. Deus Muito quiser, obrigado. graças a Deus. Muito obrigado, Rogério, pela tua presença aqui conosco nessa semana de aniversário da União. E agradeço também de todo o coração a todos os queridos que estiveram nos acompanhando conosco nessa live. Nós dizemos que nosso próximo encontro aqui no Facebook vai ser no mês que vem, vai estar conosco a Regina Freitas, e no mês de junho vai estar a nossa presidente, a Sônia Paim, conversando conosco também. Agora o nosso próximo incursão é lá no Instagram, vamos estar daqui a 15 dias lá no Instagram, e a gente vai variando, né? Instagram, Facebook, nessas conversas, esses momentos de reflexão. E a gente lembra a todos os irmãos que esse nosso bate-papo, esse trabalho grandioso do Rogério que nos trouxe hoje vai ficar gravado aqui no Facebook, e depois a gente como é que a gente se diz, esquecia, a gente posta esse trabalhinho lá no YouTube também, que facilita depois os compartilhamentos, né? E para aqueles que quiserem acompanhar o trabalho, porventura não pegaram desde o início, vai ficar gravado aí para todos. Então tá, meus queridos irmãos, meus amigos, querido Rogério, uma boa noite a todos, né? Fiquem com Deus, muita paz, muita luz no coração. Valeu mesmo, obrigado, Rogério. Eu que Grande abraço a agradeço. todos. Grande abraço, fica com Deus. Beijão na Carla aí, tudo de bom. Pode deixar que eu mando. Tchau, gente, boa noite, Deus. fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado, Rogério.